Shalom, queridos, graça e paz. Hoje, 10º dia da nossa campanha. Passe pelos estreitos e conquiste o seu futuro. Essa é uma palavra que Deus liberou sobre a casa de Javé. Esse é o decreto do Senhor, não é de homens, é do Senhor para a minha vida, para a vida de vocês. E nós não podemos perder a nossa fé, nem muito menos permitir que o inimigo venha tirar você e eu do propósito. Não. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Prossigamos em conhecer o Senhor assim como a luz da alva que vai crescendo até ser dia perfeito. Assim brilhe a luz do Senhor em sua vida e nós estamos avançando nesse propósito, sim. Grandes coisas o Senhor vai fazer em nossas vidas. Amém? Então eu vou para a palavra de hoje. Essa semana nós vamos estar ministrando sobre humildade. E a humildade é uma virtude, é a virtude mais importante do cristianismo. A humildade é a virtude que caracteriza o caráter de Cristo, né? Então nós precisamos mergulhar nisso, pegar essa semana com o seu jejum, esteja orando, esteja clamando ao Senhor, bebendo essa palavra aqui e abrindo o seu coração para tudo quanto está sendo ministrado vir entrar no seu coração e Deus operar, porque Ele opera a partir da palavra. Então, a palavra é Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9. Diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que palavra poderosa para nos dar, queridos, a base, o alicerce de humildade. A partir da pessoa de Jesus, nós entendemos o que é a humildade. A partir da pessoa de Jesus, nós entendemos o que é ser humilde. Olha o que o texto diz de Filipenses, que texto maravilhoso. A palavra do Senhor, ela diz assim: tende em vocês o mesmo ânimo. Então eu digo aqui para vocês e para mim, a mesma maneira de pensar, o mesmo pensamento. Ou que pensamento é esse? Aí o texto diz, o pensamento que estava em Jesus, que ele, sendo Jesus, sendo quem ele era, o texto diz, ele existindo em forma de Deus, não considerou-se ser igual a Deus. Olha quanta humildade em Jesus e como nós podemos aprender com isso. O texto diz, Jesus, sendo Deus, ele não quis, não usurpou, não se exaltou, se vangloriou, porque ele era Deus. Assumindo a forma de homem. Então, como a humildade de Jesus nos constrange, como é impactante. Ele era Deus. Ele já era Deus. Ele era simplesmente o dono do mundo. Resolve, por obediência, se humilhar e assumir a forma humana, né? Bem distante de ser Deus, para cumprir o seu chamado. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Para você cumprir o seu chamado com Deus, tem que ser humilde. É o modelo de Jesus que nos interessa agora. Tem que ser humilde. Jesus sabia que para fazer a grande missão, ele tinha que ser humilde. Ele tinha que ir para o lugar da humilhação. Então ele não ia falar com as pessoas, ele não ia fazer o que ele precisava fazer, levando a posição dele de Deus. Ele ia humildemente, tomando a forma de homem, como o texto diz, e assumindo, né, esse grande preço de se tornar figura humana, limitado enquanto homem, ia viver dores físicas, né,
dores emocionais. No Getsemane a gente vê Jesus pedir os discípulos mais íntimos dele para orar com ele, para estar com ele, porque a alma dele, as emoções dele estavam atribuladas, porque ele sabia que no dia seguinte ele ia ser preso, ia ser crucificado. Então Jesus viveu como homem, assumiu as dores humanas, mesmo sendo Deus. Para isso ele tinha que ser humilde, ele tinha que se revestir da humildade. A grande virtude do cristianismo é a humildade. Amados, e o Senhor está nos desafiando essa semana. Seja humilde. E às vezes não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes nós temos 150% da razão, não é? Em muitas coisas. Jesus era 100% Deus, lembra? E ele se esvaziou do papel de Deus para tornar-se homem. Muitas vezes eu e você temos 150% de razões das nossas questões com outras pessoas. Muitas vezes nós temos assim a consciência de que nós estamos totalmente certos numa discussão, num problema. Mas o que é que o modelo de Jesus diz? Se humilhe, seja humilde. O humilhado é que é exaltado. Essa é a dinâmica do reino dos céus. E não é bem a dinâmica desse tempo, né? Não é a dinâmica dessa visão, essa cosmovisão que nós vivemos hoje. Não é a visão da pós-modernidade, não é? É o contrário. É se mostre, é se venda, né? É se posicione cada vez mais. Mas nós precisamos ser como Jesus. Como Jesus. Amém. O Senhor Jesus quer que tenhamos uma vida de frutos, não é? De resultados, que a gente verdadeiramente trabalhe, faça muita coisa, tudo certo, desde que o caráter de Cristo seja aquilo que a sua alma contempla e vela e zela por ele. E a humildade é o chamado para isso. Eu estou aqui vendo uma parte do meu livro, que eu falo da escola da humilhação. Gente, como eu vivi uma experiência forte sobre humilhação quando eu escrevi esse livro, quer dizer, eu tô com ele aqui, 2018. 2018 eu vivi na escola da humilhação, foi o que o Senhor me chamou para viver. E como eu tive que respirar fundo e muitas vezes ser humilhada, para ser exaltada na hora certa. Quantas vezes ao escrever esse livro eu tive que dizer, Senhor, me ajuda, porque não é fácil. Só que deixa eu dizer algo tão lindo de Deus. Quem o Senhor vê que se humilha, ele exalta. Há um tempo, há uma estação onde o Senhor nos exalta. Então, todo cristão movido pela compaixão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus, né, pelo conhecimento de Deus, ele é aperfeiçoado na disciplina da humildade. Quem cresce com Deus, quem cresce no conhecimento do reino dos céus, cresce em humildade, porque não tem como, é um critério, não é? É imperativo que tenhamos em nosso coração a disposição de sermos humildes para crescermos na estatura do varão perfeito, né? Na palavra e no conhecimento de Deus, porque o caminho do conhecimento do reino dos céus é o caminho da humildade, não tem outro. Jesus inaugurou ele, como eu acabei de ler em Filipenses 2, e ele abriu esse caminho para todo aquele que quer vir após ele. É por isso que Jesus diz assim, gente, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a disciplina da humilhação é a principal disciplina cristã. Depois, até mesmo Jesus, para triunfar, teve que se humilhar. Jesus, para triunfar na cruz, vencer a morte, vencer a maldição. Aleluia! Ele teve que se humilhar. Amém? Então, é importante. Coloque sua vida diante do Senhor. Entre na presença do Senhor e diga, Senhor, quebranta-me. Trabalha, Senhor, trabalha o meu orgulho, né? Quebra o meu orgulho, me ajude a ser parecido com o Senhor. Eu quero ser parecida com Jesus. Isso equivale. O texto de Provérbios 28:13 é um texto tão importante porque o Senhor, quando nós desenvolvemos a capacidade, né, o hábito de olharmos para dentro de nós, porque a gente decide se humilhar,
Gente, nós avançamos apressadamente no propósito divino para as nossas vidas. Não é vergonhoso nós, cristãos, você um líder, eu um apóstolo, você um profeta, um pastor, um líder da sua família, não é vergonhoso nós vivermos os momentos importantes de humildade. Não é vergonhoso. É importante. E um caminho para isso é a vida de arrependimento. É o caminho redentivo que eu tenho ensinado tanto aqui na Casa de Javé. Você abraçar o caminho redentivo é você esbarrar nos seus defeitos, esbarrar nas suas limitações. E quando você esbarrar, você fazer o quê? Volta para o caminho redentivo, arrependendo-se diante do Senhor. Ô Senhor, hoje, respira bem fundo. Hoje eu pisei na bola, né? Hoje eu errei. Ô Senhor, eu pequei. Senhor, eu me arrependo por isso, eu me arrependo. Pai, quebranta meu coração, eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura, eu não quero mais repetir essas palavras, eu não quero repetir esses comportamentos. Se você fizer isso, não vai dar nada errado, vai dar tudo certo na sua vida e você vai crescer quilômetros espiritualmente. Por isso que o texto de Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Então, você se arrepender dos seus pecados é o método para você ser humilde. E você ser humilde é você parecer com Jesus e crescer quilômetros na sua vida espiritual. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Então, considere que o arrependimento, que a confissão é a força motriz da sua vida espiritual. Considere isso. Vai por mim. Considere, eu vou repetir a frase, considere que a confissão e o arrependimento é a força motriz da sua vida espiritual, porque esse é o caminho que Jesus inaugurou e ele já nos deu como modelo. Amém? Então, isso é fundamental. Ninguém melhor do que Jesus nos ensina sobre humildade. Mas eu quero dar um exemplo, sabe qual? O bíblico, inclusive, o de Davi, né? O de Davi. Davi, ele diz no Salmo 51, versículo do 1 ao 8, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Gente, Davi diz: eu reconheço meu erro. Reconheço minhas transgressões e eu também sei que tudo que eu faço de errado está transparente diante de ti. Então Davi assumiu o caminho redentivo, ele vivia esse caminho redentivo, por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus, amém? Então eu quero proclamar e profetizar na sua vida, essa semana nós vamos crescer na humildade, em nome de Jesus. Então se prepare, porque quando o Espírito Santo começa a fazer isso, começa a liberar uma palavra revelada no tempo, as coisas vão começar a acontecer. Para quê? Para você ser humilde. Então se prepare para ficar humilde, porque Deus vai aprontar com a gente. E graças a Deus, porque nós na Casa de Javé, gente, nós não existimos para brincar de crente. A gente existe para viver de verdade a palavra de Deus. Amém? Pai, eu quero proclamar e abençoar, Senhor, uma unção tremenda do Teu Espírito, quebrantando o nosso coração e levando-nos a essa conscientização que Davi teve, de olhar para ele e dizer: eu sei, eu me conheço, eu sei onde eu preciso me consertar. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu proclamo essa verdade em todo o nosso campo da Casa de Javé, em todos aqueles que estão alinhados ao nosso apostolado e que está ouvindo essa palavra aqui também. Você receba, em nome de Jesus, a capa da humilhação. E a graça do Senhor, a graça, porque é pela graça que nós andamos de fé em fé, moldando em nós o caráter de Jesus. Que Deus te abençoe até amanhã, em nome de Jesus.